Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área e hoje nós vamos fazer a análise super completa, super detalhada da questão de número 108 do Enem segunda aplicação, ou também chamado Enem PPL, de 2022, caderno azul. Vamos começar então a nossa análise detalhada, fazendo a leitura do enunciado. Tirem o noves fora aí que a voz está meio ruim, tá gente? Estou meio gripado, mas dá para a gente trabalhar aqui de boa. Considere que o leite materno, após 7 meses do parto, é um alimento cujos principais constituintes são lipídios. Ou seja, vamos já lendo aqui e fazendo a análise, tá? O que ele fala aqui, ó. Os principais constituintes do leite são lipídios. Então a gente lembra que os lipídios, eles representam uma classe de biomoléculas. Essa classe você pode estudar tanto na parte química como na parte biológica. Então é muito comum na biologia vocês estudarem a composição dos lipídios, o lipídio no corpo humano. O lipídio, gente, ele é uma função, ele é uma estrutura bioquímica que ele não é definida por uma função. É diferente, por exemplo, de aminoácidos. Quando você fala em aminoácidos, os aminoácidos eles são caracterizados por uma função orgânica, ou melhor, por duas funções orgânicas. Então, quando você fala em aminoácido, o que vem na sua cabeça? Que para ser um aminoácido, eu vou precisar ter um grupo amino e um grupo ácido. E são esses aminoácidos que vão formar as proteínas. Nesse caso aqui, galera, ó, já nem terminei de ler o enunciado, já estou dando várias dicas para vocês, tá? E é assim as resoluções aqui no canal. Aqui eu tenho um aminoácido. Então, beleza, professor, você falou que um aminoácido ele é caracterizado pela função orgânica, sim. Então, quando alguém pergunta para você qual ou quais funções orgânicas estão presentes em um aminoácido? Função ácido carboxílico, ó, porque aqui você tem o grupo funcional carboxila, e você tem a função amino, tá? Lembrando, os aminoácidos, eles têm características anfóteras, tá? Ou anfipróticas. Isso significa que eles podem atuar como ácido ou como base, porque eles têm os dois grupos funcionais. Eles têm um grupamento ácido carboxílico que lhes conferem características ácidas, e eles têm um grupamento amino que lhes conferem características básicas. Outro lembrete, ainda referente a aminoácidos, só para eu concluir aqui a linha de raciocínio. Quando você vai numerar um aminoácido, o carbono da carboxila é o número 1, do ladinho, na sequência, vem o carbono número 2. Você pode substituir essas numerações por letras gregas, alfa, beta, gama, seguindo a sequência do alfabeto grego, em que o carbono alfa é o 2 em diante, o beta é o 3, e assim prossegue a numeração. Por que o alfa não é o carbono 1? Porque no carbono 1 você não pode ter nenhum grupo, nenhum substituinte, nenhuma ramificação. Então, alfa a partir do carbono 2. Aqui você tem um exemplo de um alfa-aminoácido. O que é um alfa-aminoácido? É um aminoácido cujo grupo amino se encontra no carbono alfa, ou seja, carbono 2. Os aminoácidos que formam proteínas, todos eles são alfa-aminoácidos. Beleza, professor. Então já deu uma mega dica aí sobre aminoácidos, nem era o foco da questão. As resoluções das questões do Enem aqui no canal são assim. Eu vou pegando vários pontos e vou enriquecendo a resolução aqui para vocês, porque eu sei que vocês que me acompanham aqui gostam desse diferencial. Agora vamos lá. Lipídio. Qual é a função orgânica que caracteriza um lipídio? Não tem. Porque lipídios podem ser álcoois, lipídios podem ser ácidos carboxílicos, lipídios podem ser ésteres, lipídios podem ser qualquer função orgânica. A mesma coisa são carboidratos. Os carboidratos eles não são definidos por uma função, tá? Tem carboidrato que é álcool, tem carboidrato que é aldeído, tem carboidrato que é um monte de coisa. Professor, então como é que a gente identifica um lipídio? A definição bioquímica para lipídios, galera, são moléculas geralmente de origem biológica, predominantemente de origem biológica, que são apolares.
Então, é uma definição muito ampla. Por isso que os lipídios, eles representam uma classe de biomoléculas absurdamente grande. Porque você pensa, moléculas de origem biológica que são apolares. Cara, tem ácido graxo, tem vários tipos de biomoléculas que são consideradas lipídios. Ceras, gorduras, óleos, todos esses exemplos que eu acabei de falar para vocês são exemplos de lipídios. Então, essa questão do Enem, ela está trabalhando indiretamente essa questão dos lipídios. Lembramos que lipídios, por serem estruturas majoritariamente apolares, elas são basicamente insolúveis em água ou pouco solúveis, tá, gente? Vão ter uma solubilidade muito baixa ou quase inexistente. E elas são solúveis em óleos e gorduras, tá? Então, os lipídios, eles se dissolvem muito bem em meios apolares, óleos ou gorduras. Uma mulher que está amamentando ingere rotineiramente alimentos contaminados com os pesticidas HCB, DDT, atrazina, paration e malation, cujas estruturas e dados de solubilidade em água estão apresentados no quadro. Vejam, aqui a gente não está falando de lipídio. Essas estruturas, elas são o quê? De acordo com a questão, são inseticidas, tá? Então, são estruturas inseticidas. Ele mostrou para a gente aqui a estrutura, mas assim para a gente entender e bater o martelo, mas não seria algo essencial aqui na resolução da questão. E um detalhe muito importante está nessa tabela aqui, galera, que foi a solubilidade em água em partes por milhão. Lembrando que partes por milhão indicam quanto daquele pesticida você consegue dissolver, quantas partes daquele pesticida você consegue dissolver em 1 milhão de partes de água. Então, basicamente, essa é a noção de ppm. Se você tem dificuldade em ppm, procura ppm Diego Fares no YouTube. Você vai encontrar vídeos que eu ensino detalhadamente como trabalhar com essa forma de concentração, tá? E a gente percebe aqui que existem pesticidas que têm uma solubilidade até que razoável, né? O malation, por exemplo, 145 disparadamente é o mais solúvel em água de todos. E quando a gente olha para a estrutura do malation aqui, como eu falei para vocês, não é uma informação assim. A estrutura em si, olhando as estruturas, não daria para dizer exatamente, você poderia ficar ali com algumas dúvidas. No entanto, faz sentido eu pensar que o malation é o mais solúvel em água, porque ele apresenta vários grupos polares aqui, ó, gente. Uma molécula que tem muitos oxigênios na sua estrutura, muitos grupos polares, como por exemplo enxofre, fósforo, de alguma forma esses grupos ajudam a solubilidade daquela substância em água. Então, quando você bate o olho em um composto orgânico, mesmo que ele tenha cadeia longa, mas você observa que ele tem muitos oxigênios, ou uma outra coisa que contribui muito para a solubilidade em água, grupos polares, como por exemplo o grupo hidroxila. Isso facilita a solubilidade desses compostos na água. Agora, do contrário, se você bate o olho num composto orgânico e vê uma cadeia majoritariamente apolar, só carbono e hidrogênio, ela até tem alguns grupos polares, mas são poucos. Ah, professor, então não basta ter grupo polar para ser solúvel em água. Esse é um detalhe muito importante da química orgânica. Tem aluno que bate o olho num composto orgânico, não, tem um grupo polar, é solúvel em água. Não. Se você tiver uma cadeia carbônica grande e poucos grupos polares, a solubilidade desse composto em água é quase zero. Esse composto ele já vai ser muito mais lipossolúvel, solúvel em lipídios, do que hidrossolúvel, solúvel em água, tá? Então, no caso do malation, faz sentido eu pensar que ele tem uma solubilidade legal na água, né? Pelo menos em comparação com outros, né? Não sei dizer se isso aqui é relevante ou não, mas em comparação com os outros, faz sentido porque ele tem vários grupos polares, tá? E quando a gente olha o DDT, ele é o cara que apresenta a menor solubilidade, certo? Ó, tem o HCB aqui, que a solubilidade dele também é bem baixa, só que o DDT supera, a solubilidade dele é menor ainda. E aí você olha para a estrutura do DDT, você até vê cloros aqui, aí você pensa, poxa, professor, esses cloros não vão conferir polaridade para a molécula? Só que olha só,
A molécula tem uma cadeia hidrocarbônica, cloros aqui nas extremidades, o que meio que favoreceria um cancelamento vetorial. 3 cloros, gente, numa estrutura tetraédrica, a estrutura é quase apolar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando você pega, por exemplo, o CCl4, esse cara aqui, ele é um composto apolar, né? Que aí você aprendeu nas tuas aulas lá de geometria molecular, de polaridade, que uma molécula tetraédrica que tem 4 ligantes iguais, ela vai ser apolar, porque ocorre um cancelamento desses vetores, tá? Então, CCl4, tetracloreto de carbono, apolar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar um cloro daqui e vamos colocar um hidrogênio. Dessa vez, eu não vou ter um cancelamento vetorial total. E aí, o que me incomoda é que às vezes o aluno ele estuda esse assunto e ele aprende o 8 ou 80. Tipo, não, ou é polar ou é apolar. Beleza. Aí você olha para essa molécula aqui, aí você, bom, o professor me ensinou que se tiver 4 ligantes iguais é apolar. E aqui, como os 4 ligantes não são iguais, ela é polar. Ah, se ela é polar, ela é solúvel em água. Galera, existem níveis de polaridade, tá? A polaridade, ela não é uma coisa exata, tipo polar apolar. Existem substâncias que são polares, muito polares, pouco polares. Existem substâncias que são apolares, que têm pouca apolaridade ou muita apolaridade. E sim, isso na química orgânica existe, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa molécula, que muitos alunos classificam ela como polar, e de fato, se a gente fosse atribuir a regra 880, não ocorre um cancelamento total dos vetores, ela seria uma estrutura polar. No entanto, essa estrutura aqui, gente, é o triclorometano. A gente conhece na química com o nome de clorofórmio. Eu já trabalhei muitos anos em laboratório, a gente fazia extrações de vegetais utilizando clorofórmio. Experimenta colocar clorofórmio junto com a água. Você vai ver nitidamente as duas fases aparecerem. Caraca, professor, então quer dizer que ele não se mistura com a água? Não. Ou a solubilidade dele é muito baixa, galera. Então, a gente precisa entender o quê? O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Para você não olhar só o 8 e o 80, polar a polar. Existem níveis de polaridade. Obviamente que uma estrutura tetraédrica que tem 3 cloros, ela está muito mais para o lado do apolar do que para o lado do polar. E aí você vê que o DDT, ele tem essa estrutura com 3 cloros. Isso aqui, gente, não contribui praticamente nada para a polaridade dessa molécula. Então, por isso que ela ficou aqui, ó, né, no ponto mais baixo em termos de polaridade. Outra molécula que tem polaridade muito baixa, que cabe aqui uma análise, ó, é o HCl. O HCl é um composto aromático cheio de átomos de cloro. Aqui, gente, é um cancelamento vetorial quase que 100%, né? Então, você tem aqui cloro para cima, para um lado para o outro, né? Então, você tem aqui os pares de elétrons livres do cloro que ajudam um pouquinho ele a se solubilizar na água, né? Mas se a gente for fazer só soma vetorial, a soma vetorial aqui é praticamente zero. E olha só que interessante, né? Se a gente fosse trabalhar só com a ideia de vetores, cloro é mais eletronegativo que o carbono. Puxa o par de elétrons para cá, puxa o par de elétrons para cá, cancela. Vetor para cá, cancela. Vetor puxando para cá, vetor puxando para cá, cancela tudo, professor. Ela é 100% apolar. Ela deve ter a menor solubilidade. No entanto, o que vocês acabaram de ver é que essa estrutura ela apresenta menor solubilidade. De alguma forma, esses vários átomos de cloro aqui, ó, que são 6 cloros em comparação aqui, que são 5, né? Tem um cloro a menos. Eles têm esses pares de elétrons não ligantes que, de alguma forma, podem contribuir com a interação com a água, tá bom? Nas demais estruturas, a gente tem aqui ó, um grupo polar, por exemplo, que ajuda essa molécula aqui a interagir com a água por meio de ligação de hidrogênio, mas também é só um grupo polar. Ó. A estrutura aqui tem pontos aqui que são apolares, a atrazina, por isso que ela tem uma solubilidade mediana, tá bom? Tem aqui o paration, que tem grupo nitro, ó, que é grupo polar, de alguma forma ajuda. Esse grupo aqui também tem alguns oxigênios aqui, pares de elétrons do enxofre, acabam ajudando a solubilidade desse cara. Então, a química orgânica, gente,
Apesar de ser química, às vezes eu brinco com meus alunos que a química orgânica ela não é muito uma ciência exata não, tá? Ela é a química do entender a situação. Às vezes o aluno ele busca só a regra. Ah, não, se for assim, a resposta é essa. Se for desse jeito, a resposta é essa. E quando a gente, por exemplo, está na faculdade, né, a gente está estudando química orgânica na faculdade, a gente aprende a analisar o ambiente da molécula. Analisar as estruturas ali para você ter um parecer próprio das características daquela molécula. Tá? E é isso que eu tentei passar para vocês nessa análise aqui. E aí a pergunta da questão é: o pesticida transmitido a um lactente, bebê em amamentação, de 10 meses em maior proporção. Qual que vai ser o pesticida que vai ser transmitido para o bebê em maior proporção? É o pesticida que melhor se dissolver no leite. O leite, o principal componente do leite é lipídio. Para o pesticida se dissolver no lipídio, ele precisa ser o mais apolar possível. Para ele ser o mais apolar possível, ele tem que ter a menor solubilidade em água. Qual desses caras tem a menor solubilidade, professor? O DDT, ele apresenta a menor solubilidade em água. Se ele apresenta a menor solubilidade, isso significa que de todas as estruturas ele é o mais apolar. Ele tem a mais baixa polaridade. Se ele é mais apolar, ele se dissolve melhor nos lipídios do leite. E aí, dissolvido nos lipídios, ele acaba contaminando a criança, por isso que a alternativa correta da questão é a letra B, DDT. Agora, vocês perceberam? Eu poderia ter respondido essa questão de forma muito mais rápida, né? Ali, ó, gente, solubilidade baixa, pum, letra B. Só que aí vocês viram que eu fiz uma análise, a gente falou de algumas biomoléculas, comentamos sobre aminoácidos, falamos um pouquinho de carboidrato, desenvolvemos um pouco melhor a questão dos lipídios. Eu mostrei para vocês a questão da avaliação da polaridade de um composto orgânico, algumas técnicas que a gente usa para avaliar o ambiente ali, se a molécula é mais polar, menos polar. Ensinei para vocês que polaridade não é 8 nem 80, existem níveis de polaridade e é muito importante você saber isso se pretende fazer a prova do Enem. E aí eu te pergunto, antes da gente finalizar o nosso vídeo, essas informações valem o seu like? Se sim, meu querido aluno, deixa o like aqui, aperta com força aí, deixa o like para ajudar o trabalho do professor aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, porque o conteúdo no canal é assim, gente, é diferenciado, é para quem gosta de algo especial. Se você busca resoluções de questões do Enem super rápidas, já vou te dizendo aqui, nem é o local, tá bom? Tem videoaulas, tem conteúdos, mas resolução rápida não. Aqui a resolução é detalhada e eu sempre incremento mais informações e te passo mais informações do que o conteúdo propriamente dito da questão. Isso aqui é perfeito para quem estuda por questões, beleza? Vou ficando por aqui, gente. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa análise. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço a todos e até lá. Valeu!